mim chegar para vocês e falar assim, ó. Galera, tem dois tipos de associação de resistores em série, quando vem um depois do outro. R1, R2, R3, blá blá blá. Tu quer descobrir um único resistor que substitua todos eles, chamado de resistor equivalente. O resistor equivalente é a soma dos resistores. Essa associação é chamada em série. Aí teria acabado uma parte da aula. Aí eu falaria, pessoal, outra maneira de associar os resistores é em paralelo. Quando as saídas deles estão conectadas, o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3, outros resistores. As saídas estão conectadas, está vendo? As saídas conectadas e as saídas conectadas. Essa situação é chamada paralelo. Associação em paralelo. Se tu quiser transformar essa associação num único resistor chamado resistor equivalente, basta tu usar essa fórmula mágica. O inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos dos resistores. Pronto. Com essas duas fórmulas e com o URI, nós vamos dominar o mundo. Só que eu não consigo dormir fazendo desse jeito. Eu vou me sentir um enganador, eu vou achar que eu estou te enganando como me senti enganado muitas vezes pelos meus professores. Eu quero te contar a história toda, mas aquela vai ser a conclusão final da nossa história. Mas vamos fazer uma coisa mais honesta, mais bonita, pô. Associação de resistores. Associação de resistores. Primeiro eu quero te mostrar o que é uma associação em série. Em série. Como eu havia dito, é o caso de um resistor estar conectado após o outro, sem bifurcações. O objetivo dessa parte da aula é descobrir o resistor equivalente, é o nome dele. Pessoal, se eu fosse aplicar o URI em cada resistor, tu concorda que o U1 vai ser o R1 vezes o I1? O 2 igual a R2 e 2. O 3 igual a R3 e 3. Honesto, né? Mas percebam uma coisa. Se chega uma certa corrente I no resistor 1, tem como a corrente ser
como o I é igual a todo mundo, eu pude cortar os Is. Por isso que chegou na fórmula mágica. Pô, fazendo dessa maneira, eu fiz muito mais comentários. Além de provar de onde veio a equação, só me baseando no U igual a R vezes I, a definição de resistência elétrica. Te mostrei que na associação em série a corrente é a mesma, que é fundamental. Te falei o apelido dela e te mostrei que de fato a tensão total fica um pouquinho em cada um deles. Então ficou mais completinho. Agora eu já fico mais tranquilo. Vamos finalizar provando como é que funciona a associação em paralelo. Uma associação está em paralelo quando a tensão é a mesma. A tensão, popularmente falando, a voltagem. A tensão é a mesma em cada resistor. E o apelido dela não vai ser divisora de tensão, vai ser divisora de corrente. É a associação divisora de corrente. Tu já vai entender por que desse apelido justo. Como eu tinha te mostrado anteriormente, uma associação em paralelo, eu pego vários resistores e conecto a saída de um do outro, tanto de um lado quanto do outro. Nesse jeito, pessoal, fazendo desse jeito, se eu coloco aqui 1000 volts, vai ter 1000 volts atuando nesse, 1000 volts atuando nesse, 1000 volts atuando nesse. O que eu estou te dizendo é que numa associação em paralelo, o U1 é igual ao U2, é igual ao U3, que é igual blá blá blá, que é igual ao U equivalente. Como assim, professor, U equivalente? Ué, eu quero transformar essa associação de resistores numa associação, quero transformar num único resistor, né? Eu quero que esse cara solitário represente todos esses juntos. Vê se tu concorda comigo. Se nesse cara passa uma corrente I1, nesse cara passa uma corrente I2 e nesse cara passa uma corrente I3, o resistor equivalente vai passar uma corrente equivalente. Qual que tu acha que é a relação matemática entre esse I1, I2, I3 e o equivalente? O que tu acha? Deixa eu fazer assim, ó, para ficar mais fácil para te concluir. Se nesse resistor passa 2 A, nesse passa 3 A e nesse passa 5 A, quanto é que tem que passar por ali? 10, né? 10 A, certo? O que eu estou querendo te dizer é que se eu vou criar um resistor que seja equivalente aos outros, o I que percorre ele tem que ser a soma dos Is, né? O que eu estou querendo te dizer é que o I que percorre o resistor equivalente é o I1 mais o I2 mais o I3 e assim por diante. Apelido justo, hein? A corrente que chega na associação é dividida, uma parte vai para cada resistor. Apelido justo, divisora de corrente. Mas, como U é igual a R vezes I é igual a U sobre R, tudo bem para vocês? Então eu posso colocar no lugar do I equivalente, U equivalente sobre R equivalente. Quem é o I1? O 1 sobre R1, vai. O 2 sobre R2, o 3 sobre R3, blá blá blá. Mas nós discutimos que o U é igual para todos eles, não é? Então eu posso dividir ambos os lados da equação por U. U dividido por U dá 1, U dividido por U dá 1, então fica 1 sobre o resistor equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Agora eu estou tranquilo. Agora eu estou tranquilo porque eu não vomitei em cima de ti essa ideia. Eu te provei com a eletrodinâmica aprendida anteriormente por que a associação em paralelo obedece àquela fórmula ali. Agora sim, agora eu vou me sentir à vontade de fazer um exemplo de associação em paralelo, um exemplo de associação em série e até um exemplo de associação mista, que tem uma parte em série e uma parte em paralelo. E eu vou deixar os 3 exemplos no quadro e vou te pedir para fazer uma questãozinha da tua apostila. Aí tu pode usar a cola do quadro para fazer a tua primeira questãozinha e te familiarizando aí
com a ideia. Então, aulinha de associação de resistores. Te mostrei a associação em série, a corrente é a mesma, a tensão é dividida. A associação em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente é que é dividida. E te mostrei como é que se obtém as fórmulas para achar o resistor equivalente. Então, no próximo take, nós vamos ter exemplos de associação em série, associação em paralelo e associação mista.